Amém, na graça e paz, shalom a todos, a todas, em nome de Jesus. Mais um dia, mais uma oportunidade de adorar o nome do Senhor. Essa aula nós vamos falar sobre os 4 níveis de oração. Amém? Então, se concentre, feche os seus olhos e adore o Senhor. Pai, obrigado, querido Espírito Santo, neste momento, que nesta aula, Pai, que está sendo gravada, a tua palavra, o teu querido Espírito Santo esteja conosco, Pai, para meu amado, minha amada, entender, compreender esses 4 níveis de uma forma poderosa, genuína, halibride, candalava, subide, que te basto, e verdadeira, Pai, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Enquanto que eu estava orando, nessa visão fechada, Deus mostrava vulcões. E quando ele mostra vulcões, ele mostra uma revolução dentro das suas vidas e da minha também. Então, o que ele começou, ele vai executar. Então, o primeiro passo de hoje, dos 4 níveis da oração, o texto base, está lá em Lucas 18, 1, 7, onde vai falar daquela parábola do juiz iníquo. Amém? Então, vamos lá ler essa passagem abençoada do Evangelho de Lucas. Aleluias, 18, 1, 7, que ele fala o seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre dever orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia esta viúva me molesta, me perturba. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E hei de fazer justiça, para que enfim não volte e não me importune nunca mais. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio com eles? E digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, ver o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então, eu quero dizer para você, amada e amado do Senhor, que aqui está um princípio que o povo judeu aprendeu e aprende e aplica até hoje, que muitas das vezes nós não aprendemos, ou não sabemos, ou não tínhamos conhecimento. Mas graças ao bom Deus que Ele nos deu esse conhecimento. Então, para a gente ter os decretos realmente palpáveis, concluídos, olha só que interessante. Nessa lição que a gente leu agora, o reino de Deus funciona como um tribunal, onde os injustiçados entram e pedem sua justiça. Aleluia! Porém, para ganhar a sua causa, você tem que ter conhecimento da palavra de Deus como uma constituição do reino celestial. Assim como os advogados, promotores, juízes têm conhecimento de leis, que advoga a cláusula, artigo tal, para coisas tais resolvidas, assim também é na palavra de Deus que nós vamos ter esse conhecimento. Os judeus sabem muito bem disso. Então, por isso que das muitas vezes as nossas orações, as nossas petições, elas não são respondidas porque falta detalhes. E nós vamos aprender aqui detalhes importantes que a gente não sabia ou inconscientemente fazia por empírico, por intuição. Então, o outro passo que a gente vai aprender aqui, aleluia, que Deus ouve as nossas orações. Então, Jesus falava isso e o mestre ensinava a orar. Inclusive, os discípulos diziam: mestre, ensina-nos a orar. E aconteceu ele que, estando orando no lugar, acabou e disse um discípulo: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos, está lá em Lucas 11, 1. Primeiro, Jesus ensina que eles deveriam orar sozinhos, Mateus 6, 6. Então, primeiro passo é intimidade.
É não estar em holofotes, em plateias, em nada. É fechando sua porta e orando ao Pai em secreto, intimidade, em rasgar o seu coração, em dizer tudo o que está se passando dentro do seu ser interior. Sem medo, sem pudor, despida, porque ali é você e Deus. E cada um sabe onde o nosso calo aperta. E cada um sabe onde situações que são assim, só Jesus Cristo. E o interessante é que o secreto do Senhor faz toda a diferença. E aí ele vai dizer mais algo aqui pra gente. Aleluias. O segundo passo. Jesus também ensina a clamar e não desistir até alcançar, como a gente leu lá em Lucas 18:7. Ela foi persistente. Todos nós temos essa constituição, então decretos. Todas as vezes que eu vou precisar de algo em relação à cura, eu vou procurar versículos bíblicos que vão decretada já, a falência dos laços de enfermidade, de espíritos contrários. Ou seja, um exemplo aqui, cura, Isaías 53:4-5, que verdadeiramente ele tomou sobre si toda a nossa dor e enfermidade na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que eu aprendo é o decreto da palavra. Então a gente vai entrar nessa corte celestial diante dessa palavra e advogando que eu não tenho mais nenhuma enfermidade. Porque está aqui, Senhor, na tua palavra, em Isaías 53:4-5. E se for lá também Isaías 54:17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então, Jesus está nos ensinando de declarar, de orar a palavra. Mas para isso eu tenho que meditar, eu tenho que buscar, eu tenho que ler, porque como é que eu vou orar se eu não conheço a palavra? Então, os judeus sabiam muito bem de segredo e eles pouco ensinavam. Então, uma criança de 12, 13 anos, a Torá, que é o conhecimento de Deus, é a lei de Deus, eles tinham que saber os 5 livros decorados até os seus 13 anos. E depois, os pais não eram mais responsáveis pela espiritualidade dos seus filhos, mas sim até a sua maturidade. Então, o que nós aprendemos? Buscai verdadeiramente a face do Pai todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. Como Daniel também assim orava 3 vezes ao Senhor. Por isso que o livro de Daniel fala muito, Daniel 10, 11, 12, que a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas o rei da Pérsia o impediu, ou seja, não quis exercer, deixava que tinha uma potestade, tinha uma treva em cima ali que impedia de a oração chegar até o trono, até as cortes celestiais pelos anjos do Senhor. O que nós aprendemos? Nós temos que insistir, nós temos que persistir. E quantas vezes eu quero desistir? E quantas vezes você também quer desistir? Por quê? Está pesado, está árduo. Bendito é o nome do Senhor. E uma coisa aqui que eu vou ler com você diz assim, ó, nas nossas orações entram nas cortes celestiais como uma reivindicação dos nossos direitos, assim como a justiça da terra tem as suas instâncias. Da mesma forma acontece nas cortes celestiais, justiça comum, tribunal da justiça suprema e tribunal. Então, o que tem aqui na terra exatamente é um espelho que tem no céu. Aqui tem os promotores, tem os juízes, advogados, tudo certinho conforme as suas leis. E no reino celestial é a mesma forma, o mesmo princípio. Tem orações que são vagas, tem orações que são chulas, tem orações que não batem do teto. Ou seja, é tão fraca que Deus olha assim, isso não tem como acontecer. Porque lá na frente eu vou explicar algo poderosíssimo, que já é uma próxima lição, mas que está dentro desse contexto. Bendito é o nome do Senhor. Então, capítulo de Mateus 7,7 é o tradicional, né? Mateus 7,7 que fala, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ali também está um código,
Mas muitas vezes as pessoas ficam somente em paradigmas, em parasitas, somente nessa primeira parte, não se aprofunda verdadeiramente. Aí que está um detalhe importante. A oração é feita em fases que segue o costume judaico, onde o pai nega o pedido no mínimo 3 vezes. Então, na oração judaica, nesse pedir, o pai nega o filho 1, 2, 3 ou até 4 vezes. Por quê? Ele quer entender que ele vai realmente querer aquilo que ele está pedindo, se é claramente de fato é real o que ele quer ou somente da boca para fora. Ponto 1. Muitas das vezes, nós somos cristãos do Senhor, filhos e filhos de Deus Altíssimo. Nós pedimos 1, pedimos 2, pedimos 3 e não somos muitas vezes respondidos. Ou pede muito tempo e acaba esquecendo. Mas o que acontece quando não não responde o pedido? Sabe o que é? É que realmente a pessoa ela está precisando daquilo que ela está pedindo ou somente uma coisa momentânea? Então, coisas que não são respondidas nas cortes celestiais, porque Deus viu que realmente você não está precisando. Ou você não está com o coração verdadeiramente na intuição, na intenção de coração. É uma coisa supérflua. Então, quando a gente entende e começa a entender a palavra, declarar a palavra e ter foco nela, não se distrair nem para a direita e nem para a esquerda, eu focar naquilo que eu quero, nas consistência verdadeiramente persistindo, como aquela mulher, aquela viúva, que daquele injusto juiz, ela estava ali, ele negou 1 vez, ele negou 2 vezes e foi negligenciando, até que uma hora, ei, eu estou aqui, eu quero a minha causa. Então eu falo para você, querida, eu falo para você, querido, a causa já está advogada. Vai depender da posição que eu estou. Se eu estou na posição de que realmente eu quero, eu desejo, eu gero dentro de mim, das minhas entranhas, ela vai se concluir. Pode demorar alguns dias, pode demorar algumas semanas, pode demorar alguns meses, vai depender de cada situação e o tempo e as horas. Porém, ela vai se concluir, porque eu estou declarando por debaixo de um decreto da palavra. Então, todas as vezes que você for pedir algo, que é praticamente coisas impossíveis, difíceis, você vai declarar a palavra, você vai ler passagens bíblicas específicas para a cláusula do seu foco, do seu objetivo. Você não vai ficar mais de mimizento. Se eu quero isso aqui, aquilo, sem motivo. Não, você vai até anotar o seu motivo. Você vai escrever a sua oração, o seu decreto diante das cortes celestiais. E diga, eu vou diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diante dessa corte celestial, sobre esta palavra, sobre esta situação, em o nome de Jesus. Porque o Senhor envia os miríades de anjos para concluir para os seus filhos. Aí você vai declarando, tá. Quantas vezes? Pelo menos 3 vezes ao dia. Então, são coisas que a gente aprende, que eu estou aqui passando assim para você, que são chaves, que muitas vezes a gente fazia por intuição, por empírico, mas quando a gente tem o conhecimento, a gente começa a ver que isso é real. Por isso que os judeus, eles adoram a Deus, eles são focados na palavra. Inclusive, muitos que já foram para Israel, eles falaram que quando encontram os judeus, eles são focados, eles não se distraem, eles estão lá, glória a Deus, que de paz, do jeito deles. Então, estão focados com a palavra, estão com a palavra guardada o tempo todo. E 5 da manhã, os sábios já levantam madrugada para ler a palavra, para ter a melhor revelação, porque a mente está fresquinha, a aura da manhã também vibra. Então, o tempo e as horas, o momento, as madrugadas é específico para revelação, para céus abertos, portais abertos, especialmente o Shabat. Que isso daí é uma outra história. Continuando aqui. Muitos de nós chegamos até Deus para pedir como mendigo. Aqui eu quero chegar a um ponto importante. Como alguém que está exatamente necessitado.
esse tipo de oração, escuta que eu fiquei impactada com essa, não funciona nas cortes celestiais. Ela não é atendida. Então, aquela mendigação, Senhor, eu preciso, meu Deus, eu quero. Fora, você vai mudar sua oração. Eu também já mudei minha oração. Aleluia. Foi o caso da primeira tentativa da viúva, né? Ela estava ali, ela não foi atendida. E também os judeus fazem essa prática de não atender logo de cara. Então, o próprio Deus, ele muitas vezes vai nos testar até ver realmente a minha filha está querendo. O meu filho está querendo esse pedido. Eu vou dar. Mas ele vai nos testar. Ela disse, faze-me justiça contra o meu adversário. Ou seja, entregar o que é dela. A oração mais poderosa é o de terceiro nível, quando você exige, você entrou no decreto celestial pelo poder da palavra, simples assim. Aleluia. E conhecer os seus direitos. Então, você vai para um juiz, você tem um advogado, ele já tem as leis, ele vai advogar sua causa conforme artigo X, B, C e Y. E o plano celestial é a mesma função. Então, que a partir de hoje, tudo aquilo, declamando, obrigado, os anjos estão aqui. Querido, obrigado, Espírito Santo, não vou atrapalhar. Então, tudo que você for pedir, seja objetivo, tenha foco, tenha metas, tenha propósitos, porque simplesmente pedir por pedir é uma mendigação, é oração de mendigo que Deus não vai atender. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, nós vamos aqui, quais são os 4 níveis? Bom, anota aí. Primeiro é a física, que vai tratar da nossa cura completa, no nosso corpo, todas as enfermidades. E aí, se você precisa de algo físico, você vai pesquisar versículos bíblicos que vão tratar de cura física, cura do corpo. Aleluia, ok? O segundo passo é emocional, onde você vai tratar das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu caráter aqui dentro, interior. Então, se você precisa de cura emocional, tem dezenas e dezenas mensagens bíblicas, versículos bíblicos, que vai tratar das emoções. E aí você especifica, Pai, eu vou diante de ti sobre esse decreto, versículo tal, chave tal, por isso. Terceiro, que é o material, que é a parte que a gente precisa pegar, dinheiro, riqueza, sim, coisas que são palpáveis. Então, para ser próspero, abençoado, ali também o Senhor tem versículos bíblicos específicos, né? Por exemplo, Provérbios 3,16, longevidade há na sua mão direita, riquezas e honra na sua mão esquerda. E aí você declara, Pai, declaro a tua palavra que neste momento a minha situação financeira está desse modelo, mas a tua palavra diz que aquele que é dizimista fiel, que é ofertante, às alçadas, que vá bem em tudo, como Malaquias 3,10, fazei prova de mim, eu vou diante dessa corte, Pai, e te caias tu fricai, e te coloco diante de ti, essa minha situação. E se isso se cumprir, Pai, eu vou fazer um voto contigo, e vou dar tanto e que te faço faz. É um exemplo. Cada um faz o voto, cada um faz aquilo que Deus tocar no seu coração. Ninguém é obrigado a fazer nada. Eu só estou passando aqui o conhecimento. Você não é obrigado a ofertar, dizimar para iniciar. Porém, isso aqui são princípios bíblicos que são chaves que abrem portas. Portas financeiras, portas espirituais, portas mentais, portas psicomáticas, portas conjugais, portas sentimentais. E a quarta porta é a espiritual, onde a salvação, unção, dons espirituais. Eu estou com meus dons, parece que está travado. Eu quero entrar numa área de libertação. Eu quero estar na área mais da cura. Eu quero entrar mais na área de dons criativos. Então você vai declarar. Você vai pegar versículos bíblicos e vai declarar diante das cortes celestiais. E os melhores portais são das madrugadas. Os melhores portais são
aqueles específicos, né, nos portais do meio-dia, os portais das 21 horas, os portais da meia-noite, os portais das 15 horas, os portais das 9 horas, das 6 da manhã, das 3 da manhã, e também os portais das 4, portais das 5, que trazem portas abertas e revelação. Então, quando a gente tem conhecimento e começa a usufruir desse conhecimento, nós vamos ter entendimento, nós vamos ter respostas mais palpáveis. Vamos ser provados? Sim, mas justificados pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E uma parte aqui que Jesus ensinou, e eu vou passar para você: chegue diante do tribunal como um filho, como uma filha do Senhor, que sabe que possui o decreto de cura em suas mãos. Só falta você entrar com ousadia para buscar os seus direitos em oração. Aqui, eles exemplo de cura, mas pode ser financeira, pode ser a conjugal, pode ser a ministerial, a familiar. Aquilo que você está precisando, você vai fazer os decretos e você vai declarar a palavra, debaixo da palavra. Porque o próprio Jesus, quando foi ao deserto, pelo Espírito Santo, o que aconteceu com ele em Mateus 4:4, Jesus foi tentado pela palavra. Satanás conhece muito bem a palavra. Então, a gente começa a cavar, começa a desejar, comece a implantar a palavra na tábua dos vossos corações, e o nome do Yeshua HaMashiach, aleluia, ele venha ser glorificado para todo sempre. Então, eu deixo para você esse conteúdo maravilhoso, já está em PDF, já está ali passado. Tá bom, querido? Estude, desenvolva, pratique. Pois uma frase aqui que ele falou ao meu coração. Deixa eu ver onde é que eu acho aqui. As riquezas também faz parte da adoração. Então, muitas coisas que aconteceram, tanto no Novo como no Velho Testamento, era adoração. As riquezas são os 4 níveis. Você ora, você busca, você pede, mas também você oferta. E quando você oferta, você completa o combo de uma verdadeira adoração. E muitas vezes Deus vai pedir para você coisas que Ele já pediu para mim, que são para poucos. Então, o que aconteceu com aquele jovem rico foi um particular. E muitas das vezes as pessoas usam esse capítulo para usurpar de você, para tirar de você. Mas não é verdade. Deus tem um particular com cada um especificamente. Se Deus não tocar para você, não faça. Porque tudo que vier de paz é Deus. Mas aquilo que tiver atribulado e não trazer paz ao seu coração, não faça. Não faça. Faça sempre na direção de Deus. Tudo que você for votar, tudo que você for ofertar, tudo que você for dizimar, tudo que você for primiciar, consagre ao Senhor e deposite aos pés dele. E direcione para tais situações, ministérios, pessoas, profetas, profetisas. Fique na dispensação, fique na vontade do Espírito Santo, porque aquele que começa a boa obra, ele nos testifica. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido o tempo todo, e o nome do Senhor sendo glorificado. Então, aquilo que vamos falar, aquilo que vamos dizer, nós temos que tomar cuidado. E a frase que eu aprendi e está aqui no PDF: não verbalize o que você não quer que se materialize. Então, tomar cuidado com as palavras, tomar cuidado com situações que eu não posso, eu não quero, eu não sei, eu não consigo. Tire isso, tire toda a vitimização, toda a mazela. Amém? Então, essa aqui era uma parte que eu queria passar para você, minha amada, meu amado, com todo o meu coração, com todo o meu carinho. Esse conteúdo aqui levou tempo para também estudar, para meditar. E eu tenho certeza que você vai viver os altos níveis. Os níveis da espiritualidade, da física, da mental, da financeira e da espiritual. Desenvolva. E não tenha medo de declarar: eu vou debaixo de um decreto de Deus. Aleluia. E o nome do Senhor glorificado. Amém? Vamos orar? Então, pegue o seu copo com água, se você desejar.
Pegue suas chaves, seus documentos. Eu vou aguardar um pouquinho. Que você vai pegar agora peças de roupa, fotografias, imagens de pessoas que você quer que sejam também libertos. Bendito o nome do Senhor. O copo com água, sua garrafa com água, sua chave do carro, da chave da casa. E nós vamos agora fazer um decreto poderoso para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa, para as tuas finanças. Ai, que te paias, tu que vasto. Eu estou sentindo a unção do Espírito Santo aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Pai, nós aprendemos os 4 níveis, ó Pai, da oração. São tantas coisas maravilhosas, Pai. Chega de mendigação. Chega, Pai, de ficar somente no raso, Pai. É tempo de mergulhar. Aqui está minha amada, aqui está meu amado, Senhor. Tá seu copo com água, sua garrafa, sua peça de roupa, chaves, fotografias, peças, objetos, meu Pai. Nós agora, diante do teu tribunal, diante da tua palavra, Senhor, que aquilo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu quero declarar na vida da minha irmã, do meu amado Pai, uma autenticidade, uma autoridade, uma ousadia, uma intrepidez de conhecimento das cortes celestiais, para que ela vai, sem medo, com a unção verdadeiramente que o Senhor já derramou lá na cruz do Calvário, Pai. Porque pelas nós te cai de blivas tostes, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Declaro as suas chaves de casa, de carro, aleluia, abençoada, Pai, reforma, uma casa nova, tudo pago, tudo novo, Senhor, móveis novos, carros novos, sim, Pai, roupas novas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, objetos novos, sim, Pai, abundância, fartura no seu celeiro, a sua empresa, o seu comércio, as suas finanças transbordando da direita, da esquerda, a fartura, Pai. Benevolência, Senhor, porque o teu filho e a tua filha têm sido fiel, dizimado, ofertado, Pai. Então, honra eles diante do teu tribunal agora. Teus filhos e tuas filhas, ó Pai. E aqueles que estão ainda necessitando de uma providência, para que se cumpra seu voto, o Senhor abre portas, estratégia de compra, de venda, de trabalho, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, e declaro que esta água está consagrada, esta molécula, Pai, com essas partículas indivisíveis, envia teus anjos de fogo agora. Replaias tu pique de fasto, leba arra adevoste bidiclaste que de frasto, like parra andevou que pasto que de leba as destei. Em nome de Jesus, o Rei da Glória, saia toda a maledicência, todo o pecado, e ao tomar essa água, Pai, vai ter uma eletricidade no seu corpo, vai ter uma visão aberta, visão fechada, um aguçamento, Pai, de decretos novos, de palavras, de vocabulários novos sobre as tuas entranhas. Pai, saquei agora toda ação maligna, de, Pai, vitimização, de medo, de pactos, ó Pai. Nós quebramos todos os arcos do passarinheiro, todas as pestes perniciosas, e derrubamos agora essas fronteiras, as obras e potestades espirituais do inferno nos lugares celestiais. Agora, pelo poder do Espírito Santo, sai agora toda enfermidade, do alto da cabeça quanto os pés. Queima agora. Passa, Espírito Santo de Deus, os teus anjos de fogo, Pai, na tua casa, na tua empresa, no seu comércio, de norte a sul, de leste a oeste, nos 4 cantos dessa terra. Saia e desfaleça todo espírito de bruxaria, encantamento, feitiço, e que haja agora, Pai, bênção e prosperidade, abundância, benevolência, fartura. Sopra, Deus, sopra, Espírito Santo, os anjos das bênçãos, anjos da prosperidade, anjos da manutenção das pedras, do terreno gemstones, pó de ouro, pó da glória, pó de glitter, purpurina,
pó do arco-íris, ó Pai, penas, maná, halibique de castubicalabastere palai, ripahade fusticai, línguas novas, destravas agora, Pai, as línguas da tua serva, línguas novas, inte Pai, de folquite lasteri, ribasto voco mastefaste, lepeias tu que astu folque, ele está desatando todos os nós, e castu levar, sopra Deus, sopra agora, do alto da cabeça para os pés, a unção de ousadia, a unção de Elias, que quebra o arco e corta a lança, toda a rebelião, toda a retaliação, todo o medo, toda a falsidade, toda a injúria, todo escarnário, todo, Pai, espírito, Pai, de contrário, de ciúme, de inveja, saia! Em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Sai agora, pelo sangue do Eterno, Pai. Sai dos móveis, sai dos objetos, sai das roupas, das fotografias, das peças de roupa, dos sapatos, dos alimentos. Saia todo mal. E do alto da cabeça para os pés, a tua filha, teu filho, seja tocada, revestida, replacastuviquidifasto, do alto da cabeça para os pés, a unção que despedaça o jugo, Pai, está sobre a tua filha, sobre o teu filho, com os 7 espíritos de Deus, de ousadia, Pai, conforme Isaías 11:2. Recebe, 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 recebe essa porção, essa ousadia do que faz tu fom que te la paz tu fe que laia, ripaias tu que desta raia. E esta água, Pai, ao tomar, ao se banhar, ao lavar a casa, é um banho de unção, de revedaias tu picaia, de que paste levas tu picanda lavastei, peias alevou que paste canda rasto fai. Tu vai ter visão aberta, tu vai ter visão fechada, sonhos proféticos, de casto revelação, interpretação dos sonhos. A partir de agora, Pai, mova-se as águas, mova-se os céus, abre-se os céus, abre-se os portais e entrará o Rei da Glória. Quem é este? O Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Seja abençoado, seja abençoada pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus agora, seja abençoado, seja abençoada. Fale, profetize, declare palavras novas, vocabulários novos. Você vai diante das cortes celestiais agora com mais ousadia, com esses 4 níveis de unção, de intrepidez, de ousadia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Sempre com o Espírito Santo, o Consolador, e os seus anjos ministradores te guiando, te adestrando, te capacitando, te orientando para a verdade da palavra, que não volta vazia e ela faz o que lhe apraz. Que a graça e a comunhão do Pai Eterno blinde sobre a sua vida em Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde e tome a sua água e seja revestido dessa autoridade todos os dias em o nome de Jesus. Bênçãos de Deus.